Tenha postura de homem. O homem confiante é reconhecido a quilômetros de distância. Você sabia que você fala mais com a boca fechada do que quando você abre a sua boca? Você gostaria de ser um cara que só a sua presença física poderia ser o suficiente daquilo que você realmente quer dizer sem abrir a boca? Na verdade, isso é sim possível, independentemente da mensagem que você quer passar naquele exato momento. Basta você moldar o seu corpo e você consegue passar aquela mensagem sem você falar absolutamente nada. E você pode verbalizar para ter que reforçar ainda mais aquilo que você quer dizer, aquela mensagem que você quer passar naquele determinado ambiente. Isso porque 93% da nossa comunicação é não verbal e apenas 7% da nossa comunicação é verbal. Então, você fala mais muito quando você está com a boca fechada do que quando você está falando de verdade. Então, como é que a gente podemos construir essa mensagem? Como é que a gente podemos construir essa pessoa só de chegar, transmitir uma confiança, transmitir uma mensagem de confiança naquele determinado ambiente? Para você ter uma noção, um certo dia, minha namorada me ligou. Assim que me ligou, então, ela estava passando mal. Disse, não, estou indo para a clínica. Eu disse, tá tudo bem, estou vindo ali. Então, cheguei lá, ela chegou primeira, mas assim que chegou, a doutora que estava atendendo não queria atendê-la. Disse, esta hora já estou fechando, porque a minha filha precisa defender amanhã e preciso preparar algumas coisas para amanhã. Minutos depois, eu cheguei e lhes encontrei conversando. E eu perguntei para ela, então, o que está se passando? Disse não, ela não poderá atender porque... E eu disse o seguinte, só mesmo quando ela disse não será possível, eu disse para ela, está sugerindo que cheguei aqui à toa? E ela me levou para outro lado, disse, não, não é assim, não é bem assim, é que ela me explicou tal, tal, tal. Assim que ela entrou novamente, a doutora disse, está tudo bem, podem sentar. Está tudo bem, podem sentar. E a gente que fomos atendidos. Assim que a gente saímos de lá, ela me disse, graças a você, porque não poderiam nos atender hoje. Mas o que ela disse? Ela disse o seguinte, opa, foi peso, e foi peso que até eu mesma senti. Por isso que tinha que vos atender. Mas nesse cenário, eu não cheguei lá falando, oh, então está sugerindo que cheguei aqui à toa. Nada disso. Existe algo muito poderoso. A sua linguagem não verbal fala cerca de 93% e 53% é a paralinguagem. 53% é a paralinguagem, então é mais do que a metade. Isso estamos a falar da forma como você fala, a forma como você usa o seu tom de voz. E apenas 40% é a gesticulação. Está na gesticulação. A forma como a gente usamos o nosso corpo, a forma como a gente gesticulamos. Então, eu, naquele exato momento, quando ela disse não será possível,
Eu já sabia exatamente que tom de voz eu poderia usar e que tipo de mensagem que eu queria passar com aquele tom de voz e não só a minha linguagem corporal. O meu corpo estava bem alinhado. Então, assim que eu soltei aquela palavra, sabendo o tom de voz que poderia usar, sabendo a mensagem que eu queria passar, sabendo a forma como estava o meu corpo, então ela se sentiu totalmente desconfortável a ponto de ter que nos atender. É por causa de eu saber justamente a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Isso transmitiu uma postura de homem, transmitiu uma masculinidade, porque afinal de contas, masculinidade é poder. A maioria dos homens acabam morrendo sem experienciar este poder, ou sem externalizar este poder. Justamente porque não tem frame forte, tem medo do julgamento das outras pessoas. E se você quer se aprofundar mais, se você quer ser um homem dominante, debaixo desse vídeo tem um link que pode salvar a sua vida, que poderá te tornar um homem altamente dominante. Então, se você quer se tornar um homem dominante, não perca tempo. Agora chegou o melhor momento do vídeo, em que eu vou conhecer mais um pouquinho você. Se você tiver uma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu vou responder os 10 primeiros a comentarem. E o melhor de tudo, em forma de mentoria.